Boa tarde, galera do Coletivo. Sim, hoje nós estamos aqui na nossa primeira gravação para nossas entrevistas da websérie. O entrevistado de hoje é um grande artista. Nasceu na cidade de Belford Roxo em 22 de 2 de 1988. Filho de Dona Eni Santana Pires, seus irmãos são Kleber, Kênia e Clécius. O seu primeiro contato com a música foi uma oportunidade na igreja. Sua mãe, uma grande guerreira, sustentou seus 4 filhos com o emprego de vendedora. Sim, estamos falando nada mais, nada menos do que Cassiano Santana. Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso coletivo. Nossa primeira entrevista. Eu é que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. É isso. As pessoas não vão acreditar, mas hoje é o nosso primeiro contato, né? Pessoalmente. O que é muito louco, porque a gente vive falando, tipo, pelo grupo, ou então conversando, só que a gente nunca se viu. Não, e é bem interessante isso, porque a gente sempre já tem, assim, um vínculo, né, de amizade, de carinho, mas a gente não se via ainda pessoalmente. E hoje a gente está aqui para poder se ver e também para poder conversar um pouquinho mais sobre minha história. Então, o coletivo, ele surgiu com a ideia de, assim, dar valor ao povo da Baixada Fluminense, porque a nossa visão para as pessoas lá de fora, do Rio principalmente, é que são um bando de marginalizados, que aqui não tem artista. E muitas pessoas saem daqui, artistas saem daqui da Baixada para buscar uma oportunidade lá fora, lá no Rio. E por nós sermos daqui, muitas vezes acaba não tendo a oportunidade, a descriminalização. Então nós resolvemos montar um coletivo. Também por diversas vezes a gente ir lá para baixo, não ter dinheiro, muitas vezes de passagem, e as coisas ficam muito difíceis. Então Vinícius, um amigo em comum da gente, Exato. que ele está... Junto num projeto, né? Sim, ele apresentou a grande música Eu Sou Eu. E daí por diante, abriu o leque de oportunidades para que eu e Vlad juntos montássemos esse projeto, que é o Caminhos Entrelaçados. Então eu te pergunto, qual é a sua expectativa para esse projeto com a sua música, com a grande interpretação sua e a autoria do Vinícius Henrique, que é um outro Vinícius, né? A minha expectativa é bem grande. Por quê? Porque no ano passado eu estudei bastante, fazia teatro também, e aí eu decidi em fazer esse ano de 2018 músicas autorais, lançar músicas autorais. Então eu comecei lançando algumas músicas, e essa música o Vinícius apresentou para mim, que ele tinha feito porque algumas pessoas achavam que ele era preconceituoso. E ele falou, não, vou fazer uma música justamente para poder mostrar ao contrário, que eu não sou preconceituoso contra ninguém. E aí ele fez essa música, essa letra, e me apresentou. De cara eu me identifiquei com a letra. E também depois ele me apresentou a música e a gente foi no estúdio Águias Produções e gravamos e lançamos. E essa música até hoje ela está trazendo muitos frutos pra gente. Porque a gente apresentou no Festival da Canção, no Novo Shopping aqui de Nova Iguaçu, a gente apresentou em outros festivais e a gente vem apresentando em rodas culturais e às vezes a gente tem que cantar essa música umas 2, 3 vezes. E a gente conversando com o Gleison, né, que estava montando um grupo de teatro no passado, só que eu já tinha acabado de sair de um grupo de teatro e não ia entrar no outro porque o meu foco é a música. E aí ele conheceu, né, através do Vinícius, o outro Vinícius, essa música e me pediu permissão para poder colocar na websérie. De cara eu já achei fantástico. E sendo uma websérie aqui da Baixada Fluminense. Porque, como você disse, a gente tem muitos artistas, só que a gente não tem assim uma cena, não construiu ainda uma cena. E hoje a gente já está construindo uma cena, fazendo essa conexão. Eu vim conhecer
eles hoje e a gente se conheceu há algum tempo, a Perfume Tropical e outros artistas, a gente está se conectando, fazendo arte, ou fazendo websérie, ou fazendo músicas, ou apresentando. Está criando. Apresentando em sarais, roda cultural, a gente está se fechando aqui na Baixada Fluminense. Eu digo uma coisa, é daqui da Baixada para fora e não de fora para cá. É daqui para fora. Então eu estou muito lisonjeado e minha expectativa é bem grande porque já está bombando. Eu já sei que já está bombando e vamos lá, vamos continuar. Eu tenho só uma dúvida em relação à música, porque quando você lançou a música, você lançou junto com uma amiga sua, que é Cida, não foi? Cida Franco, uma atriz, escritora. Eu achei que ela estava junto na música, achei que era uma participação. Sendo que eu vi que ela estava só na arte, mas no que você decidiu colocar ela junto assim, Nana? Sim, Cida Franco é como se fosse uma irmã, uma amiga para mim. E ela sempre está apoiando a nossa arte. No caso, ela atua como uma produtora. Ela nos dá dicas e tudo mais, e nessa música principalmente. Ela fez a minha foto e eu falei, caramba, essa música fala de quê? Que azul não é do homem, rosa não é da mulher. Fala do preconceito contra o homem, preconceito contra a mulher. E ela é uma guerreira, não só o preconceito contra o homem e contra a mulher, mas também contra o homossexual, raça e... Até mesmo contra a cor, Exatamente. Né? Porque o homem tem que usar azul, a mulher tem que usar... Exatamente. E aí eu decidi chamar ela para poder aparecer na foto, justamente para poder falar esse oposto. E aí tem uma imagem que a gente fez, eu e ela, para poder lançar antes, que foi a metade do meu rosto, a metade do rosto dela, que a gente lançou. Então aí eu chamei ela por conta disso, porque ela é uma pessoa guerreira também. Ela atua aí no teatro, na Baixada Fluminense, ela é uma atriz, escritora, então eu decidi colocar ela justamente para poder colocar esses dois lados, não somente a minha imagem. Sim. Como você vê hoje as redes sociais, né? Porque muitas vezes elas nos ajudam, mas muitas vezes ela nos atrapalha. Você, como artista, a rede social, ela te ajuda ou ela te atrapalha? Com certeza ela ajuda. Por quê? Porque antigamente, né, eu tenho 30 anos, então assim, a gente vivia muito uma época de que quem estava ali na panelinha, nos fundos, aparecia, né? O artista, para ele gravar um CD ou para ele fazer alguma coisa, era muito por trás, a gente não tinha muito acesso à informação. Então, um artista que estava ali, que tinha amizade, ele se mostrava, ele ia para a rádio, ele tocava sua música na rádio, ele se mostrava na televisão. E a internet, as redes sociais veio para poder quebrar isso, né? Mudar. Hoje em dia, eu boto meus clipes na internet, ele está concorrendo com artistas internacionais e artistas que já são grandes. Então, assim, hoje em dia está muito mais fácil para o artista se mostrar. E as redes sociais, ela vem para ajudar. É claro que tem muita gente na rede social que vai para poder desmerecer, mas isso sempre vai acontecer na nossa carreira. E hoje em dia está muito mais, assim, essas pessoas que são contra tá falando muito mais, está questionando muito mais do que a favor. Mas eu acredito que, para mim, no meu caso, está me ajudando muito. E já aconteceu algum caso de você muito grave? Não, então, até hoje em dia não. Tem pessoas que, assim, marcam não gostei lá no YouTube, eu falo, não gostei disso, não gostei daquilo. Mas eu até entendo e eu acho legal, assim, porque a gente vive numa democracia. Então, se a pessoa não gostar... Agora, uma opinião mais agressiva, eu já não acho legal. Agora, se a pessoa falar que não gostei, para mim não tem importância sobre isso. Mas para mim a internet está me ajudando muito. As redes sociais veio para poder... Inclusive a websérie vai ser lançada no YouTube, vai ser lançada na internet. Todo mundo vai ter acesso. Isso é muito, muito bom pra gente. Que somos artistas aqui da Baixada Fluminense. Não temos muitas perspectivas ou conhecimento, ou muito conhecimento lá fora, ou na grande mídia que atua aí, ou nos grandes canais. Então a gente está batalhando e fazendo a nossa parte. Você fez aula de canto? Fiz há algum tempo. Fiz 10 anos atrás, comecei no Espaço de Desenvolvimento Musical. Eu fiz aula de canto. Inclusive, eu gravei algumas músicas na igreja, na minha época que eu participava na igreja. E aí, por conta disso, eu fui fazer aula de canto. Fiz o básico e depois, por conta de trabalho, não deu para mim continuar. Agora, 3 anos atrás, eu voltei a fazer, fiz alguns outros cursos e atualmente eu estou fazendo pedagogia vocal. Nossa, arrasou. O Gleice acabou de citar sobre redes sociais. A gente está numa semana, tipo assim, meio cabulosa, aliás, saímos de uma semana bem cabulosa em redes sociais.
né? E como foi assim pra você? Você debateu bastante nas redes sobre as eleições, você desfez amizades, como é que foi? Então, eu vi que quase eu não mexia mais no Facebook, porque era muita coisa. Mas para mim, como artista, e eu quero o caminho da música, eu não me sinto assim muito bem em debater política, em falar muito sobre política. Até porque Cassiano, eu não consigo escolher um lado, eu não sou nem esquerda nem direita. Eu acho que eu sou para frente. Agora, acredito também na igualdade, que a gente tem que ter o respeito. Todo mundo tem que se respeitar. Não importa, gente, se você vai votar no fulano ou no ciclano, todo mundo nós temos que ter o respeito. Eu atuo muito pela igualdade, a gente tem que ter os mesmos direitos. O homossexual, o negro, a mulher, o homem, não importa quem seja, eu acho que a gente tem que ter caráter e respeito. Agora, eu não gosto muito da agressividade, de você ser agressivo ou extremo. Isso, para mim, me dá medo, porque isso me incita à violência. Parece que, né, fica muito contraditório. Eu acho que isso me dá medo, os extremos. Então, por isso que eu não consigo ser de extremo nenhum, nem um lado, nem no outro. Eu prefiro ser avante para frente e batalhar pela igualdade. Agora, eu não debati muito porque eu não me sinto muito bem à vontade em falar muito sobre política. O meu posicionamento a minha música é uma música mais objetiva, de respeito, de amor, de afeto, de sinceridade, de paz, de alegria. Então aí eu tenho ambas pessoas que curtem a minha página, curtem a minha música, são de ambos os lados, da direita e da esquerda. Então eu não prefiro não ficar... Um público só, né? Não, eu prefiro Exato. abranger a minha música para todo e levar essa mensagem de igualdade e de respeito. Respeito, não essencial. importa o que a pessoa seja, a pessoa tem que ser respeitada e pronto, acabou. Hoje você se define qual estilo musical? Sim, eu me defino mais pro lado da nova MPB. É o que eu me defino mais, mas já estou partindo pro lado mais pop, que é o que eu gosto e eu acho que vai abranger mais. Eu me defino mais com o lado mais pop. Qual é a sua maior dificuldade como artista da Baixada Fluminense hoje? No caso, é mais a visibilidade, né? Assim, porque a gente faz as coisas, batalha muito para fazer. A gente, igual eu tava falando com o Vlad agora há pouco, a gente fica 1 semana, 2 semanas editando um vídeo e a gente vê a parte da iluminação e a gente vê a parte de gravar. Então, assim, a gente faz muita coisa. A gente é diretor, a gente atua, a gente faz a música. Mil e uma coisas. Mil e uma Batalha coisas. pra tudo. Então eu acho que isso pra mim me dificulta um pouco, porque tem muitas coisas que hoje em dia a gente já está se conectando. Mas antigamente eu fazia muita coisa sozinho. E pra mim eu via muito isso como um empecilho. Porque tem gente que tira foto melhor do que eu, tem gente que faz iluminação melhor do que eu, tem gente que faz uma edição melhor do que eu. Só que a gente não tinha essa conexão. E hoje, graças a Deus, a gente já está tendo essa conexão. E eu me via muito nisso, né, nessa dificuldade de fazer as coisas muito sozinho. Sendo artista da Baixada Fluminense, a gente faz muita coisa sozinho. Tem muitos outros artistas que vai à batalha, faz isso, faz aquilo, e muitas das vezes assim a gente não tem essa conexão. Mas para mim a maior dificuldade para mim é isso, é a gente não ter pessoas para poder somar com a gente. E isso é muito difícil, porque o dinheiro ele ajuda muito, ajuda. Só que se a gente não tiver pessoas que nos ajude, que somem com a gente, não adianta nada. Nada, porque tá todo mundo junto, gente. No mesmo barco. Se você não ajudar, tem que ajudar os outros, entendeu? E a sua família, ela te apoia na sua arte? Como é que é? Eles se dão bem? Sim, porém, hoje em dia eu já aprendi uma coisa. Que, pra mim, por exemplo, eu vim numa família que é muito religiosa, né, da igreja. Então, assim, é bem difícil em alguns aspectos. Porém, a igreja também me ajudou muito, eu ganhei muita experiência estando na igreja. E a minha família, ela apoia, sim, ela me apoia, mas não é aquele apoio de ele estar presente em todos os momentos. Em ir no show, em participar, eles não são tão participativos. Isso te atrapalha? Não. Por quê? Porque hoje em dia eu já entendi que eu tenho que procurar quem gosta da minha arte, quem gosta da minha música. E vai ter um público que vai gostar disso, que gosta disso. E tem pessoas de fora.
E isso para mim é interessante, porque eu fiz um show do Cazuza ano passado e eu fiz na Casa da Cultura. Se eu for contar no dedo os números de amigos ou de família que tava no teatro, não dá os dedos da mão. E foi muita gente de fora que eu não sabia, não esperava. Eu falei, caramba, então qual é o meu público? Aonde que está o meu público? Então hoje eu estou procurando. Agora minha família me apoia mais indiretamente. Não apoia diretamente, mais indireto. Fora a música, você trabalha com outra coisa ou você só, hoje em dia você só consegue viver da música? É muito difícil a gente conseguir viver só da nossa arte, porque é complicado. Hoje em dia eu sou, no caso, um monitor, um estimulador de turma. Eu trabalho na Escola Municipal Maria da Paz. Eu atuo lá ajudando a professora com crianças especiais, crianças que têm 5 anos de idade, que têm dificuldade de aprender. E tem uma aluna autista, tem alunos lá especiais também que a gente atua ajudando. Então hoje eu trabalho com isso, né, para a prefeitura, no caso, como estimulador na escola. E a gente faz de tudo um pouquinho lá e também é muito importante isso, porque me ajudou muito, porque eu conheci diversas crianças que precisam e eu posso doar um pouquinho do meu conhecimento para essas crianças, que hoje em dia também, mesmo que tenha internet hoje em dia seja de fácil acesso, tem ainda criança que não tem acesso à informação, ou não consegue pesquisar, ou não consegue aprender, tem muitas dificuldades por diversos fatores de comunidade e tudo mais. Então, hoje em dia, eu atuo lá na escola, como estimulador. Sim, eu sabia disso, porque pelo menos eu acho, eu nunca vi, professores ou então auxiliares na Baixada ajudando mesmo na escola, na educação, isso é muito importante. Isso porque a gente tem uma turma grande, e aí você acaba que você tendo que... As crianças não aprendem muito fácil porque você não tem um ajudante, o professor atua sozinho. E já eu estou ali para poder ajudar, para poder pegar na mão da criança, ensinar ela, ensinar outras coisas. Eu conto histórias na sala de aula, eu levo filmes e outro. Então, assim, eu, de algum certo modo, eu estou ajudando também, né, no conteúdo, trazendo conteúdo, trazendo outras culturas diferentes para essas crianças. Então é incrível também saber que em Belfort Roxo hoje em dia tem estimuladores. Eu fui participar de um congresso, no caso um workshop de estimuladores, e tinha muitos estimuladores. Então isso é bem legal porque é um auxiliar do professor ali para poder ajudar as crianças, né? E está sendo muito legal. As crianças de 5 anos, a gente vê que as crianças estão lendo numa escola municipal, eles são de comunidade, não tem muito acesso, e elas, na nossa sala pelo menos, elas estão lendo, elas procuram ouvir histórias, elas interpretam agora as histórias que a gente conta, e isso é muito gratificante para a gente poder atuar, e é primordial. O Cassiano Santana é o artista que nós conhecemos. E o Cassiano dentro de casa? O Cassiano é tímido? Sou um pouquinho. Não, eu acho que por causa muito da insegurança, né? Por conta da insegurança. Como que a gente falou de artista da Baixada Fluminense, que vai, que atua e faz sozinho as coisas, eu me sinto um pouquinho inseguro demais para poder mostrar minha arte. Então eu sou um pouquinho tímido por conta da insegurança. Certo. Hoje em dia a gente está muito mascarado, né? Hoje em dia todo mundo é falso. Mas um tempo atrás, nós temos praticamente quase a mesma idade. Você sofreu bullying? Sim, bastante. Eu até conto numa entrevista que eu fiz, mas na adolescência. Porque na minha infância foi mais tranquilo, mas na minha adolescência, principalmente quando a gente é adolescente, né, a gente está se descobrindo, vendo a vida como que é. E o pior de todos foi sofrer bullying dentro da igreja, que é o pior, né? Por pessoas, por adultos ou por outros jovens. Porque a gente vai para a igreja para quê? Buscar amor, buscar alegria, buscar paz. E aí você sofrer um bullying dentro da igreja. Exato, você saber disso, dentro da igreja é assustador. Sim, já fui taxado de viado, de outros nomes que é muito pesado. E assim... E eu não via isso, eu não tinha isso como preconceito. Mas assim, a igreja também é preconceituosa. Não somente com o homossexual, mas com outras religiões. E eu comecei a ver na minha cabeça que não era isso que eu queria seguir, porque não é isso o meu tipo de pensamento. Não tem que ter preconceito contra ninguém, porque ela é, ou pela religião dela, ou pela sexualidade dela, ou pela cor. Não existe pra mim. Aí eu saí da igreja por conta disso, mas eu sofri
Sofri bastante bullying, assim, não bastante, mas eu sofri a ponto de, tipo assim, entrar em depressão na adolescência, em me fechar e não participar de grupo, não participar de nada. Eu já sofri bastante É com louco, isso. porque, tipo assim, quando você tem depressão, quase ninguém repara que você tem. E a igreja deveria ser um auxiliar, acredito. Exatamente, eu ia na igreja pra quê? Pra buscar paz, pra buscar uma coisa, um amor, Mas... Só mas... se destruíam mais, né? Porque chegavam lá e, viado. Exatamente, não só disso, mas de outras coisas também, que eles tinham preconceito. Por exemplo, a gente não podia ter uma amizade com um espírita, a gente não podia ter uma amizade com um fulano, com um ciclano. Na minha época, o meu irmão foi expulso da igreja porque jogava futebol na rua, tava jogando futebolzinho na rua, de calça, porque a gente não podia. Eu com 9 anos, com 8 anos de idade, a gente não podia usar bermuda, tinha que usar calça. Então, assim, mulheres não podiam andar de bicicleta. Não podia andar de bicicleta, não podia trabalhar de calça. Então, assim, não é só o preconceito contra o homossexual, é muita coisa que a gente sofria na época. É assustador, gente. E aí ver que hoje em dia tá muito mais fácil, porém, assim, não é o que eu priorizo. Eu não consigo hoje em dia ser mais de religião nenhuma, por conta de regras, e não é a minha mensagem. Mas foi um pouco pesado e na época eu nem sabia que era depressão e eu fiquei em depressão e ficava dentro de casa, eu ficava bem tímido por conta disso, não ia pra grupo com medo de sofrer, porque a gente tem isso, né? É muito chato, é muito difícil e já sofri bastante por conta disso. Numa entrevista que eu assisti sua, você cita o Kleber e os outros irmãos. Sim. Qual é a grande importância do Kleber hoje na vida do Cassiano? Hoje ele é um grande amigo, um grande parceiro que me ajuda e sempre ajudou, não só a mim, mas os meus irmãos. Como eu conto na entrevista, meu pai saiu de casa com 10 anos, quando eu tinha 10 anos, e o Kleber ele era o mais velho. Então ele tipo que tomou a família como dele. E ele trabalhava muito, trabalhava o dia todo para poder, ele que comprava o nosso material de escola, ele que incentivava, então ele sempre teve uma participação. E ele ajuda muito na minha arte, ele divulga, ele também é web design, então ele faz alguns designs, alguns folders pra gente. E hoje em dia ele é um grande parceiro, um grande amigo nosso. Eu tenho ele como tipo um pai mesmo, né? Porque é quem me dá conselhos, é quem me ajuda sempre. Sandy Júnior. Então, na época que eu era da igreja, eu e minha irmã, a gente cantava bastante. Em todo domingo, toda reunião que tivesse da igreja, a gente estava lá. E aí a gente começou a ser taxado de Sandy Júnior, porque a gente tem praticamente a mesma idade, Aí eu odiava isso, assim, eu odiava, não que eles não sejam bons, porque eu gosto muito, mas assim, na igreja, vocês parecem o Sandy Júnior da igreja, Sandy Júnior da igreja, aí a gente não gostava muito, Mas você não. gosta de uma inspiração pra você, Sandy Júnior? Sim. Foi? Sim, até hoje, eu sou fã da Sandy, sou muito fã dela, do trabalho dela e do posicionamento dela, em toda a carreira dela, e porque eles são também artistas pop, né? Eles fazem músicas que abrangem a galera aí. Também eu cresci ouvindo o Sandy Júnior, né? E aí era assim, quando podia ouvir, porque a gente ouvia mais música gospel por conta da igreja, era muito difícil. Eu vim conhecer música secular quando eu tinha na minha adolescência, que eu vim conhecer Cazuza, Legião Urbana, Sandy Júnior, ou algumas. Aí a gente vinha ouvir mais na minha adolescência, que eu fui ter mais o contato. Até hoje em dia tem músicas que eu não conheço por conta de que naquela época eu ouvia muita música gospel. Era muita música gospel e a gente não ouvia muito música do meio secular. O que você poderia dizer para os nossos amigos do coletivo em relação ao tema, que é azul, não é do homem e rosa não é da mulher, se desde o princípio os nossos pais dizem homem tem que usar azul, mulher tem que usar rosa. Se uma mulher usa azul, não tem tanto o preconceito que um homem botar rosa. Então, o que você, como artista, tem a dizer para o nosso público? Então, essa música e esse trecho é simbolizando, né, falando mais da cor, mas tem um contexto por trás. Porque, assim, fala muito sobre do preconceito, que homem não pode usar isso, como você disse, e a mulher não pode usar aquilo, mas realmente o preconceito é mais contra o homem.
Porque a sociedade, ela criou um padrão, né? Que você tem que ser assim e pronto, assado. E não é bem assim. Eu acho que as pessoas têm que ser aquilo que elas são. Por que eu não posso usar uma blusa rosa? Por que eu não posso usar um vestido? Por que eu não posso usar um outro tipo de roupa que eu quero usar? Por que eu não posso botar brinco? Por que eu não posso fazer isso? Então, assim, todo mundo tem o direito de fazer e ser aquilo que é. Se eu sinto, se eu penso que eu sou uma coisa, eu sou aquilo e as outras pessoas têm que me respeitar. Então, azul não é do homem, rosa não é da mulher, mas falando sobre isso daí. Porque só por conta de uma cor eu vou ter preconceito. Se a pessoa está com uma blusa rosa, se o homem está com uma blusa rosa, eu tenho que ter preconceito. Isso não significa se ele quer mulher, quer homem, se o que ele é só uma cor. Já. Exatamente, é uma cor e as pessoas medem muito porque se usa rosa, se o homem usa é homossexual. Mas por quê? Porque homossexual é ruim? Por quê? Não existe isso. O homossexual é ruim? Não. Então, assim, a pessoa ela pode ser quem ela for e definir, ter preconceito e ter um preconceito por causa de uma cor que a pessoa está usando, porque a pessoa está usando vestido, porque a pessoa está usando roupa assim. E isso tem muito hoje em dia, porque ela usa roupa curta. E daí, ela se sente bem assim. É ela, é a pessoa, é a verdade dela. Eu acho que hoje em dia a gente mascara muito, né, as nossas verdades. A gente não se mostra muito. É a verdade da pessoa. Por que a pessoa não pode usar? Então essa música, essa frase é muito forte. Todo mundo que a gente, todas as vezes que a gente está cantando essa música, essa parte a gente deixa pro público. E o público ama e fala muito sobre essa parte. Azul não é do homem, rosa não é da mulher. E é isso. Ninguém é dono de tudo. Eu não sou dono da roupa, eu não sou dono... Se eu quiser andar sem roupa hoje em dia, assim, se eu quiser andar de chinelo, descalço, ou... Ninguém é dono de ninguém. Ninguém tem que falar, você não tem que usar isso porque não faz parte do padrão. Porque essa cor é da mulher. Não, essa cor é do homem. Não, vestido é menina que tem que usar. Não, isso é... Então, eu não concordo muito com isso. Então, essa frase veio muito por conta disso. Agora vamos lá, rapidinho. Tá. Um sonho. Um sonho é abranger mais gente com a minha carreira, assim, com a minha arte. Um medo. Aí você me pegou. O medo de não poder, tipo assim, ficar, ter a minha mente mudada por alguma coisa da sociedade e de depressão. Como você se vê daqui a 10 anos? Eu me vejo daqui a 10 anos fazendo muita música, fazendo muita arte. Eu me vejo daqui a 10 anos a gente de novo fazendo entrevistas. Claro. Muito mais pra frente com as nossas webséries bombando e a gente já se tornar uma Netflix. Olha! Inclusive Netflix, fica à vontade. Estamos aqui. E Cassiano por Cassiano. Eu já vivi muito, apesar de ter 30 anos de idade. Eu aprendi muito nessa vida que é muito difícil. Muita coisa é difícil, porém, muita coisa também é fácil. Às vezes eu acho muita dificuldade, muita coisa. Que hoje em dia, para mim, já é mais fácil. Pela minha vivência, pela minha experiência. Então, tem que seguir em frente. O meu lema é pra frente sempre, é fazer. E eu falo pra mim mesmo para não deixar de fazer nada por conta das outras pessoas, se as outras pessoas vão falar ou deixar de falar, isso não me interessa, isso é problema das pessoas, que elas vão pensar. A maldade está na cabeça delas e não na minha. Então, eu tenho que fazer e partir para cima, partir para frente. Nós do Coletivos agradecemos muito a sua presença hoje aqui, viu, Cassiano? Pra gente foi muito bom, está sendo muito bom a sua presença aqui, essa parceria que você e o Vinícius está fazendo com a gente. Porque, infelizmente, a gente não tem aqui na Baixada, eu acho que no Brasil geral, né? O apoio cultural. Então, quando as pessoas, os artistas se unem, as coisas ficam melhor. E a gente, do coletivo, a gente tem uma frase que a gente está usando muito, que juntos nós somos mais fortes. Então você estar com a gente nessa corrente, para a gente é muito importante.
Então a gente queria muito agradecer a sua presença hoje aqui. E eu também fico muito grato a vocês por estar levando a nossa música também adiante e estar se unindo a gente para poder fazer arte. E é primordial, eu agradeço demais. E é muito gratificante poder conhecer outras pessoas que estão fazendo arte na Baixada, que estão indo para frente, fazendo. Ah, não tem esse equipamento, não tem isso, estou fazendo, estou indo para frente, estou buscando, estou sonhando. Então, eu gostaria de agradecer a vocês, porque é primordial o que vocês estão fazendo. Eu já queria fazer há algum tempo, outras pessoas já quiseram fazer também uma websérie e mostrar um trabalho mais audiovisual. E só que a gente, por não ter equipamento, por ser tão difícil, a gente acaba se retraindo, não fazendo e não indo adiante. E isso é primordial. E estou com vocês para o que der e vier, o que vocês precisarem de mim. Tem várias músicas lá para vocês usarem e a gente tá junto. Faço o Sarau Bel Alternativo, vocês também vão estar fazendo parte lá dia 15 de dezembro. Então, assim, eu agradeço demais e tamo junto. Precisar, a gente tá aí. É isso, né, gente? Obrigado, se inscrevam no canal, compartilha essa entrevista maravilhosa com o Cassiano pra todo mundo. E em breve a nossa série está aí. Isso, o canal vai estar aqui embaixo. Gente do nosso coletivo, hoje nós estamos aqui na nossa primeira entrevista e o convidado de hoje é muito especial. Nosso artista convidado nasceu na cidade de Belford Roxo em 22 de 8 de 1988. Filho de Dona Eni Santana Pires, seus irmãos são Kleber, Kênia e Clécio. O seu primeiro contato com a música foi em uma oportunidade na igreja. Sua mãe, uma grande guerreira, sustentou seus 4 filhos com um emprego de vendedora. Sabe quem estamos falando? Nada mais, nada menos que... Para a gravação. Você não colocou para gravar? Um beijo. Quem? Você. Vai.